Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de reunião solene, Senhor, diante da Tua presença, para aprendermos mais sobre Ti, Senhor, sobre os Seus mandamentos, estatutos, sobre o propósito que o Senhor nos deste aqui nesse planeta. Abençoe, de modo que todos sejam edificados e possamos aprender mais nessa semana do decorrer das outras que estarão por vir. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, na semana passada nós terminamos com aquele lindo salmo, o Salmo 104, que é um salmo que nos ensina a adorar a Deus pelo que Ele fez em relação ao mundo inteiro, em relação à criação, não só o amor que Ele teve por nós, seres humanos, mas aos animais, como que o Senhor retribuiu o seu amor para cada espécie que Ele criou nessa terra. Ao passar o 104, o 105 é um salmo muito parecido, eu não vou lê-lo aqui, mas vou contextualizar rapidamente, que nós temos muito conteúdo hoje. O 105, ele diz respeito a um bem específico de Deus. Então, no 104, a gente vê o amor de Deus pela humanidade, pelo planeta inteiro, pelos animais, pelas plantas, pelos astros, por tudo que Ele criou. E no 105 a gente vê o amor de Deus por Israel. Então nós vemos toda a obra que Deus fez em Israel, desde o momento que Ele levantou Moisés na sarça ardente, que Ele enviou Moisés e Arão para o Egito, que Ele os libertou com as 10 pragas. Depois teve a Páscoa, teve o Pessa, que é a Páscoa. Teve toda a transição no deserto, a chegada a Canaã. Então no 105 narra toda essa história da bondade de Deus específica ao povo de Israel. E aí, do 106 ao 109, a gente vê que o povo de Israel respondeu muito mal a essa bondade do Senhor. Eles foram ingratos, desobedientes, se voltaram inúmeras vezes para a idolatria. Então, vemos como que o povo foi ingrato com o Senhor. E aí, no 110, nós temos um dos salmos messiânicos mais poderosos, né? Vamos ver se vocês lembram desse salmo aqui. Eu vou ler aqui a parte mais importante, que será o 4. Então, Salmo 110. Vou ler ele todo, porque ele é curtinho. Então, no Salmo 110, então, depois do Senhor fazer toda essa bondade no 104 e no 105, ser mal retribuído do 106 ao 109, no 110 vem a resposta de Deus em gratidão. Olha só como Deus é misericordioso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora a pergunta para os meus irmãos. Está escrito aqui que esse é um salmo de Davi, certo? Uhum. E Davi era rei, certo? Primeira pergunta para vocês. Há alguém maior do que o rei na terra? Então Davi era rei de Judá, certo? Havia alguém com uma hierarquia superior a Davi? No reino de Judá? Na época que Davi era rei? Ou ele era autoridade absoluta? Autoridade absoluta. Autoridade absoluta, certo? Uhum. Só que olha o que Davi diz. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, se Davi era rei e não havia ninguém acima dele, esse Senhor só pode ser o quê? Espiritual, Deus. Só pode ser Deus, né? Só que ele falou que um Senhor dele disse a outro Senhor. Olha só. Então tem 2 senhores acima de Davi, e um disse ao outro: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então imaginem a cena, né? Davi teve uma revelação de um Senhor central sentado num trono, falando que um outro Senhor se assentasse à direita dele, até que ele colocasse todos os inimigos diante dos pés dele. Aí continuando no 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Olha só o versículo 4 agora. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está falando que esse segundo Senhor será um sacerdote eterno, ou seja, que não terá
um sacerdócio que não terá princípio e fim, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Ficou claro quem são os dois senhores? Para todos? Todo mundo entendeu? Este salmo ficou bem claro? Então eu vou entender o silêncio de vocês como um sim. Então, depois desse salmo maravilhoso, onde nós vemos Deus o Pai mostrar a Davi Cristo e mostrar que Cristo seria herdeiro de um sacerdócio eterno, diferente do sacerdócio levítico, né, que morreu na cruz. Esse sacerdócio não teria fim. E aí, irmãos, agora a gente vai fazer um grande pulo no Salmo 115. Agora ele não pode, meu. O 115 é muito interessante. Lembra do pirulito, tá? Quando precisar. O 115 é muito interessante porque o Senhor, ele vai explicar o que é um ídolo. Então o 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Olha só no 3 agora, irmãos. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata, ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles, olha só o versículo 8 agora que importante. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então olha só que interessante. Então, o salmista mostra primeiro um Deus com poder, com sentidos, um Deus que vê, que ouve, que fala, que cheira e que cria todas as coisas, em contraste com deuses que são produzidos pela criatura que esse Deus poderoso criou, que não possuem nenhuma sensibilidade. Então todos os seus órgãos dos sentidos não funcionam. E mostra a consequência daqueles que criam esses deuses falsos, vão ficar que nem esses deuses que eles criam. Então eles vão perdendo sensibilidade. Eles vão perdendo a capacidade de sentir algo. E nós vamos ver em Romanos 1, o cumprimento desse salmo, quando nós formos ler Romanos 1, vai ficar claro. O que esse salmo quer dizer? Quando a pessoa perde a sensibilidade. Quando a pessoa não consegue ter mais discernimento. E aí, no 119, vocês leram esse salmo enorme? Vocês leram o 119 inteiro? Alguém conseguiu atravessar o 119? Até o fim? Olha, parabéns! O 119 não foi nada fácil. Parabéns, porque o 119... Eu queria destacar, irmãos, no 119, que é gigantesco, apenas o versículo 71. Então, 119, versículo 71. Diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Olha só que importante. Então, para quem não conseguiu atravessar o 119, grande parte do 119 diz respeito ao salmista pedindo instrução a Deus para que o Senhor o capacitasse a aprender os estatutos, as leis, as diretrizes de Deus e as praticasse para que tivesse vida nele. Então, o 119 inteiro encerra essa ideia. E no 71 diz que a aflição é muito boa para que aprendesse os estatutos do Senhor, porque é muito difícil nós nos aproximarmos de Deus quando as coisas todas vão bem. A aflição, a adversidade, a tribulação nos empurram para Deus, né? E nessa empurrada que nos dá para Deus, nós buscamos ficar mais íntimos, aprender do Senhor as suas diretrizes
E mesmo que a aflição ainda permaneça, a própria prática do bem vai nos trazer um alívio na alma e um refrigério de que as coisas ficarão bem. Porque o Senhor está vendo que estamos tentando tomar o caminho da retidão. Então, muito bonito esse Salmo 119. E no 118, um pouco antes, tem aquela passagem famosa que o Senhor Jesus usou nos Evangelhos, que eu vou só colocar como reforço. No 118, 22. O nome do celular? Agora não dá. Diz assim, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Pergunta para vocês. Eu quero Quem é essa pedra que os edificadores rejeitaram? Posso falar? Se ninguém responder, você fala, meu amor. Vamos ver. Ninguém sabe quem é essa Olha lá, pedra? a Carol tá falando. A Carol? O Pio pede pra mim. Quem que é a pedra, cá? Mamãe. Mas, Ela tá falando? mamãe, põe o desenho pra mim. Amiga, não tá saindo som. Papai. Filho, agora o papai tá falando. Olha lá. Só desenho. Olha lá. E aí, cá, quem que é a pedra? Ela falou, Jesus. Jesus? E quem são os edificadores? Quem? Por que não tá saindo o som, amor? Não sei. Deixa eu ver se alguém mais consegue falar. Ari, tenta falar pra ver se o som de vocês está vindo pra cá. Falam alguma coisa. Não tá O som não saindo. tá vindo geral. Deixa eu ver aqui, amor. Não, aqui tá tudo bem. Será que o nosso microfone tá... Aqui, ó. Ah, Deixa eu... Falam agora de novo, deixa eu ver. agora sim. Ah, agora foi. Agora sim. Então, quem que são os edificadores? Eu não li o salmo. Hã? Ele falou que- Então, vou repetir para vocês, ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. A Carol disse que a pedra é Jesus, ela tá certa. Isso mesmo. Agora, quem vocês acham que são os edificadores que rejeitaram essa pedra? Hã? Somos nós. Os judeus, amor? São aqueles que o Senhor responsabilizou para cuidar do seu povo. Então, por exemplo, nos nossos dias poderiam ser os pastores, entendeu? Ou os líderes, né? Porque os edificadores, eles são os responsáveis por construir, né, a casa do Senhor, né? E só que se eles tentarem construir sem Cristo, vão aparecer heresias. Então, por exemplo, se Cristo e o Evangelho não estiver no centro da mensagem, eu poderia, por exemplo, pregar uma teologia da prosperidade, por exemplo. Ao invés de ensinar sobre arrependimento e salvação, eu poderia ensinar que você servindo a Deus te traria próspero, rico, poderoso. E aí eu tiro Jesus como pedra fundamental e coloco o dinheiro como pedra fundamental. Então entendem que pode entrar várias pedras no lugar de Jesus? Só que essas pedras, como não é a pedra de esquina, se a pessoa pegar essa doutrina sem Cristo, essa casa vai cair. Porque como disse no Sermão da Montanha, a casa tem que ser edificada sobre uma rocha para ela poder subsistir. E essa rocha é Cristo, a perna de esquina. Qualquer outro fundamento que for colocado, seja uma doutrina da prosperidade, seja uma doutrina apenas de milagres e curas, e qualquer outro tipo de evangelho que não esteja centralizado em Jesus Cristo, vai ruir. Essa pessoa, cedo ou tarde, a casa dessa pessoa vai cair, porque ela não está fundamentada na rocha. Então eu achei importante destacar esse salmo, porque isso foi falado muito nos evangelhos. Jesus citou inúmeras vezes, se colocando como essa pedra que os edificadores rejeitaram. Papai tá usando. E agora aqui, irmãos, eu vou agora para... Eu quero assistir. O que você quer que põe pra você? Vou agora para o livro de Atos, irmãos. É do desenho do nome. E aí no livro de Atos, eu vou fazer um último resuminho para vocês, só para vocês lembrarem de onde a gente parou. Então no livro de Atos, Paulo tinha voltado para Jerusalém, ele tinha feito todas as viagens missionárias, né? E aí ele voltou para Jerusalém e o acusaram
de estar anulando a lei de Moisés em detrimento do Evangelho. Então ele foi falsamente acusado pelos judeus em Jerusalém, foi julgado em Jerusalém, por ser cidadão romano, não conseguiram julgar ele lá, transferiram ele cada vez para magistérios mais altos. E esses magistérios também, por não terem condições de julgar a Paulo por ser cidadão romano, Paulo apelou para César. Augusto ali na época, que era o César do momento, era o imperador de Roma. Então, como Paulo era cidadão romano e ele apelou para César, ele só poderia ter julgamento em Roma. E aí Paulo foi numa viagem, foi destinado para viajar para Roma, teve aquele naufrágio, onde ele ficou numa ilha. Lá ele foi picado por uma serpente mortífera onde o veneno não teve poder sobre ele. Muitos foram curados ali, naquela ocasião, até que ele chegou em Roma. Em Roma, ele ficou por prisão domiciliar por 2 anos. Ele não podia sair, então ele ficou encerrado numa propriedade. Ele ficou em prisão domiciliar, até que posteriormente, isso não narra no livro de Atos, mas ele seria julgado em Roma, seria morto. Ali ele seria degolado e seria morto. Mas o livro de Atos... Pega o pirulito, peraí. Filho, fala baixinho, tá bom? Que agora o papai tá falando, combinado? Você entendeu, papai? Sim. Então tá bom, baixinho. E aí, então, o livro de Atos termina quando Paulo tá nesses 2 anos, as pessoas vindo até ele as evangelizando dessa prisão domiciliar. E aí vai começar o livro de Romanos, que pra mim, é uma briga boa com Hebreus, viu, irmãos? Mas eu acho que Romanos vence Hebreus ainda de livro mais lindo do Novo Testamento. Quando chegar em Hebreus, a gente faz uma votação para ver o que vocês escolhem. Mas Romanos é maravilhoso e a gente vai ter muito conteúdo para falar dele agora. Ó. Então vamos lá para Romanos 1. Então Romanos 1, eu destaquei primeiro os versículos 16 e 17. Então Romanos 1, 16 e 17. Eu vou ler ele aqui com vocês. Filho, fala baixo, filho. Vamos lá pra cima. Leva lá ele, irmão. Senão eu não vou conseguir me concentrar aqui. Vem. Vai lá, filhote, com a mamãe. Eu quero ver o desenho. Então, Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, irmãos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então vamos entender primeiro o 16. Então está falando que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mostrando que a salvação então não tem a ver com obras feitas, né? E está dizendo aqui que não é uma obra exclusiva para o judeu, mas também para o grego, ou seja, para o não judeu. Primeiro do judeu e também do grego. Aí no 17 diz assim: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo está chamando muito a atenção de que não se alcança a salvação no evangelho pela lei de Moisés e nem pela prática de boas obras, mas pela fé naquele que foi perfeito e se sacrificou sendo puro, no sacrifício de Cristo. E aí, eu vou ler agora uma passagem que vai do 20 ao 32. Olha só, irmãos, que importante essa passagem. Eu vou lendo ela e vou explicando no decorrer para ficar claro. No 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis... Eu vou ler do 18 para ficar contextualizado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Olha agora o 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que está dizendo nesse versículo 20, irmãos? Nós não conseguimos ver a Deus, Deus é invisível, e o seu poder ele não é apreendido pelos nossos 5 sentidos. Porém, Deus deu testemunho de si pelas coisas que ele criou. Então, o sol, a lua, os animais, nós, tudo que Deus criou testemunha sobre ele, porque isso não surgiu do nada. Teve um Criador que criou todas essas coisas. O versículo 20 está dizendo isso. Então, nenhum homem pode negar a existência de Deus, porque Deus ele está testemunhando acerca de si mesmo por tudo que foi criado. Então aqui nenhum homem pode se defender. Então quando todos os homens forem morrerem, eles não podem falar assim diante de Deus: Deus, eu não sabia que você existia. Porque mesmo que Deus não se revelou por uma pessoa em Cristo, as coisas que ele criou são suficientes para as pessoas verem que um Criador fez tudo aquilo, né? Então o versículo 20 diz isso. Aí seguindo no 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, então, todos nós temos esse poder, antes de Jesus Cristo, de saber que Deus existe pela criação. Então, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, ou seja, nós que presenciamos que Deus criou tudo isso, não atribuímos isso a Ele. Atribuímos ao Big Bang, atribuímos ao acaso. Então o universo, ele foi criado espontaneamente do nada, não teve um criador. É isso que está dizendo aqui. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui está começando a falar da idolatria agora. E de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então aqui, esse homem que não reconhece Deus como criador de todas as coisas, começou a pegar a criação desse Deus e forjar para eles um falso Deus, a quem eles atribuem que tudo foi criado por esse falso Deus. Olha que maligno. E aí, no 24, continua. Por isso também Deus... Olha a consequência de você fazer isso. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Lembra para vocês, irmãos, quando eu falo para vocês de Isaías 44? Que Deus criou a árvore, né? E o homem tira a madeira e se esquenta com a madeira, faz fogueira. Lembra que eu falei para vocês disso? Constrói móveis. Então, é isso que está falando aqui. Então, Deus criou as coisas, o homem tem a coragem de pegar essa criatura, transformar em criador e atribuir essa criatura às obras do Criador. Então é isso que está acontecendo. E aí, olha a consequência, no 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade. Então até aqui, irmãos, vocês percebem que o ato de idolatria e o ato de você colocar a esperança e o poder na criatura e não no Criador faz Deus nos entregar aos nossos instintos mais primitivos. Aqui Paulo destacou o lesbianismo e a homossexualidade masculina. Ficou claro aqui que ele tocou nesses dois pontos. E por que ele tocou em especial esses dois pontos, irmãos? Porque Roma, eu acredito que seja
tenha sido na história a única nação onde a homossexualidade era bem-vinda, principalmente entre os homens. O que acontecia em Roma? A mulher, para variar, ela não tinha poder político nenhum, não tinha influência nenhuma. O poder que a mulher tinha era gerar descendentes, era gerar herdeiros para os seus maridos. E os homens, os romanos, como eles herdaram toda a cultura helenística dos gregos, por terem conquistado os gregos, os macedônicos, eles herdaram toda aquela cultura, toda a filosofia, toda a erudição dos gregos. E quanto mais culto fosse o homem, quando esse homem culto se deitasse com outro homem, isso era visto como uma elevação intelectual e espiritual. Então era encorajado que o homem buscasse a sua planificação e satisfação sexual em outro homem. Porque nesse homem, ele iria, além de trocar experiências sexuais, ele trocaria sabedoria, filosofia e erudição, ficando as mulheres apenas serem reservadas para a procriação. Então, por isso que Paulo pontuou aqui, com clareza, tanto mulher com mulher, quanto homem com homem, porque isso era encorajado como se fosse uma prática natural e a heterossexualidade fosse anormal. Ali eles inverteram completamente. Então, por isso que falou ali que tornaram a verdade de Deus em mentira, né? Porque se nós vimos em Mateus, o que Jesus fala para os fariseus? Que desde o princípio Deus criou homem e mulher, né, para se tornarem uma só carne. Então Deus teve um projeto de vida. Quando ele criou Adão e Eva, ele estipulou um padrão de relacionamento ideal entre um homem e uma mulher. E isso também é interessante, entre um homem e uma mulher. Então o Senhor não estava, mesmo dentro de uma heterossexualidade, o Senhor ele não estava reforçando uma bigamia, uma trigamia, uma poligamia. Para o Senhor, o ideal é uma relação monogâmica entre um homem e uma mulher. Mas é que eu disse para vocês na semana passada, irmãos. Existem pessoas que vão carregar essa pulsão, isso eu já falei para vocês na semana passada, e às vezes o Senhor vai retirar essa pulsão, e às vezes o Senhor vai manter essa pulsão como espinho da carne. O Senhor é soberano, e alguns ele vai decidir tratar, e outros ele não vai decidir tratar. Mas observem que todos esses pecados, não somente os sexuais, mas os que Paulo está falando aqui no 29, ó, a iniquidade, a fornicação, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, todos eles são frutos de você adorar a criatura, de você adorar aquilo que Deus fez e não o próprio Deus. Essa é a consequência. Aí o Senhor nos entrega a essa imundícia natural nossa. E aí, irmãos, mais para frente, nós temos aqui o capítulo 2 de Romanos, no versículo 4. Diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha só que importante esse versículo 4, irmãos. Está dizendo aqui, então, que nós só nos arrependemos porque porque a misericórdia e a bondade de Deus nos acessou. Então, é como se fosse assim, irmãos. Vamos supor que nesse domingo da Caris, eu ofendi o Ari deliberadamente, propositalmente, eu ofendi o Ari, o machucando muito, sem motivo. Pequei contra o meu irmão, pequei contra o Ari. Vamos supor, depois que eu cheguei em casa, a minha esposa viu meu comportamento, ela me censurou, e eu enxerguei esse pecado. É muito parecido com o que aconteceu com Davi, né? Quando ele pecou com Batseba, e o profeta Natan veio contar a história para ele. Vocês lembram dessa passagem? E aí Davi caiu a si e se arrependeu. Está dizendo aqui que a gente só se arrepende quando Deus antecipadamente já nos perdoou. Olha só que forte isso.
Nós só nos arrependemos porque Deus já decidiu nos perdoar de antemão e aí Ele nos concede o arrependimento. O problema é quando nós não nos arrependemos. Significa que o Senhor, Ele já não está mais disposto a nos perdoar. E isso só acontece numa multidão de pecados repetitivos, onde você se arrepende, volta, se arrepende, volta, se arrepende, volta, até que uma hora você mortifica a sua alma, você não tem mais forças para se arrepender. Quando você chega nesse estágio, significa que a bondade de Deus não direciona mais você ao arrependimento. Então toda vez que nós nos arrependemos, significa que o Senhor antecipadamente já nos direcionou o perdão. Isso é muito forte. Essa passagem nós vamos ver no futuro. Está longe ainda dessa passagem, mas eu vou dar um pequeno spoiler só para vocês entenderem. Teve uma vez que o profeta Daniel, ele orou a Deus e a resposta não vinha. E depois de muito tempo, Daniel perseverou na oração, veio o anjo e falou assim: Daniel, antes de você colocar o joelho, antes de seu joelho tocar no chão, antes de você falar a primeira palavra, antes de você encostar o joelho, o Senhor já tinha mandado a resposta. Então, quando a gente se arrepende, significa que o Senhor já nos enviou o perdão de antemão. Vocês compreendem a grandeza da benignidade de Deus? Da bondade do Senhor? Isso é muito forte. Então o Senhor, Ele já nos dá um cheque predatado já de perdão, quando nós nos arrependemos. O problema é quando o arrependimento não vem. E aí, seguindo, irmãos, ainda no capítulo 2, do 7 ao 10, diz assim. Então, Romanos 2, do 7 ao 10. Vamos ler o 6 primeiro. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então aqui ele está separando as consequências últimas do ímpio e do justo, mostrando que, embora, como Paulo disse no começo de Romanos, nós seremos justificados pela fé, a perseverança em fazer o bem, em se manter santificado diante de Deus, vai testemunhar que a sua fé em Cristo é verdadeira e, portanto, você será salvo por essa fé, que foi provada através das obras. As obras só testificam que a sua fé é legítima. Em contrapartida do ímpio, que continua praticando as obras más, o que demonstra que a sua fé no Evangelho e em Cristo não é genuína e, portanto, a condenação eterna o espera. E aí, seguindo, nós temos o versículo 11 ao 15, ainda do capítulo 2 de Romanos. O 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, para vocês entenderem aqui, a primeira parte diz respeito daqueles que conhecem as leis e não as praticam. Eu quero que vocês me digam um grupo de pessoas que infernizou a vida de Jesus que se encaixa nesse perfil. Podem me falar. Começa com F. É um grupo de indivíduos. Fariseus. Muito bem. Então os fariseus estão nessa categoria dos que conhecem a lei, eles leram a Torá, eles leram os profetas, só que embora eles saibam, eles não a praticam. E agora eu quero que vocês lembrem de Cornélio. Vocês lembram de Cornélio? Aquele gentio romano?
a qual Deus falou por sonhos para ele ver Pedro, e ele falou para Pedro ver Cornélio. Vocês lembram disso no livro de Atos? Vocês lembram, né? Inclusive ele foi o primeiro gentil batizado com o Espírito Santo, lembram? Então, Cornélio, ele é o que está falando aqui no versículo 14, ó. Porque quando os gentios que não têm lei... Então, Cornélio, ele era um romano. Ele não tinha lido a Torá, ele não conhecia os profetas, mas ele era um homem bom que fazia esmolas, era justo, era íntegro. E aí fala aqui, ó. Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Então tá vendo que Cornélio se encaixa nessa descrição? E por isso que Deus, vendo que Cornélio praticava a Torá, praticava os profetas, sem mesmo ter conhecimento, é que Deus se revelou para Cornélio, através de um anjo, encaminhou Pedro a Cornélio, Cornélio a Pedro, e fez aquela obra de salvação maravilhosa na casa de Cornélio. Então você vê que tudo que está escrito aqui tem aplicação no que a gente já viu lá no passado. E aí, seguindo aqui, no capítulo 3 agora, irmãos, de Romanos, o 3, do 9 ao 12, diz assim: pois que somos nós mais excelentes, então Paulo está falando deles, judeus, pois que somos nós, judeus, mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. É importante a gente reforçar esses versículos, porque Paulo, os judeus, eles eram muito prepotentes e muito arrogantes, porque Deus revelou a Torá para ele através de Moisés. Deus revelou toda a palavra dele em sucessão através dos profetas que se seguiriam, e por isso eles se julgavam ser especiais, como povo escolhido e separado. Mas Paulo colocou eles no devido lugar. Não fiquem cheios de si, não fiquem vaidosos por terem recebido essa revelação antes, porque assim como os gentios, vocês também pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Nenhum de vocês, nem mesmo Jó, nem mesmo Noé, nem mesmo Abraão, nem mesmo Daniel, nem mesmo nenhum homem excelente do Antigo Testamento conseguiria ser justificado pelas leis, pela Torá, pelos profetas. Então todos pecaram e necessitam da minha graça para serem salvos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tanto judeus quanto gregos, ou gentios ou não judeus, né? E aí, continuando, no 3:19, capítulo 3, 19 e 20, diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então aqui é o que eu acabei de falar para vocês, irmãos. Então essa lei, ela era impossível de ser cumprida por um ser humano comum. Ou seja, uma hora ou outra, alguém iria transgredir essa lei de alguma forma e se tornaria condenável diante de Deus, tornando-se, portanto, dependente da misericórdia e graça para ser salvo. Então aqui só está complementando aquele sentido que eu já tinha explicado para vocês anteriormente. E aí nós temos aqui agora o 3, 21 a 31. Ah, não, deixa eu ler o 20 primeiro, ó. Então, continuando aqui, ó, para que toda a boca esteja fechada, no 19, e todo mundo seja condenável diante de Deus, aí no 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, ó. Então, aqui, o próprio Deus diz, ninguém será justificado pela lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nós só sabemos que matar é proibido, porque a Torá nos ensinou, não matarás. Se não houvesse essa lei nos proibindo, a gente mataria e não sentiria culpa ou sensação de pecado. É isso que está dizendo aqui. E aí no 21 ao 31, olha só, aqui eu vou ler, irmãos, direto, porque aqui é um ensinamento muito importante. Ó. Então Romanos 3,
do 21 ao 31. Acompanhe aqui comigo, ó. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Ó, então, apareceu uma justiça que não depende da lei, só que essa justiça, ela foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas. E depois eu vou mostrar para vocês qual é o texto do Antigo Testamento que tá cumprindo isso daqui, tá? Vocês me cobram se eu não mostrar para vocês, tá bom? Mas eu vou mostrar o versículo. Aí seguindo no 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para sobre todos os que creem. Então aqui está falando que essa justiça não é pela lei, mas é pela fé do que Cristo fez na cruz. Aí no 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, nós não fizemos nada para acessar isso, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora eu vos pergunto, irmãos, aonde vocês viram esse termo chamado propiciação pelo sangue? Em qual livro vocês lembram disso? O livro de? Levíticos. Levítico só fala disso, né? Sobre animais que morrem como propiciação, né? Pelo pecado de um homem. Então está falando que Cristo é essa propiciação. Então todos os animais mortos em Levítico apontavam para um sacrifício que seria perpétuo e eterno. Então no 25 está falando isso, ó, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, ou seja, pela fé no seu sacrifício imaculado, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí vem a pergunta de Paulo agora. Ó. Então, onde está logo a vanglória? E aí Paulo está perguntando, onde está então o mérito nosso, irmãos? Então, aonde está o mérito do Leandro? Aonde está o mérito da Vânia? O mérito do Ari? O mérito da Carol? O mérito da Dalva? O mérito da Ivani? Da Lude? O mérito da Marta? Onde que está o mérito? Paulo está perguntando. É excluída, não existe mérito algum. Porque nós não acessamos a Deus pelas nossas obras. Está falando, por qual lei que nós acessamos isso? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então o acesso é exclusivamente ao que Cristo fez na cruz. Então fica claro, irmãos, que nós não conseguimos acrescentar um fio de cabelo na nossa salvação. Fica claro que não tem colaboração nenhuma nossa, a não ser acreditar no que Deus fez através de Cristo. É o que nos resta. Nos santificarmos e crermos. Nada mais importa. E aí no 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que são os judeus, por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então aqui, essa última pergunta de Paulo diz o quê? Então beleza. Então, se eu não preciso praticar obra para ser salvo, eu vou fazer qualquer obra, né? E aí Paulo está falando de modo algum. Você tem que tentar obedecer a lei para que isso aponte que a sua fé é verdadeira. Porque senão nós podemos falar, então beleza, eu sou salvo pela fé, deixa eu ir para o mundo, né? Depois é só falar que creio em Jesus e está tudo bem. Mas não. As suas próprias obras vão testificar a legitimidade da sua fé em Jesus Cristo. Então praticar a lei não é para ser salvo,
mas é para que isso testemunhe que a sua fé no que Cristo fez é verdadeira. E aí o capítulo 4 na sequência, eu vou fazer um resumo dele. Mas qual que é a ideia do capítulo 4 de Romanos? Ele está colocando Abraão como aquele que primeiro manifestou essa fé que é capaz de acessar a graça de Deus. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Abraão, ele existiu antes ou depois de Moisés? Antes, certo? Se ele existiu antes, havia lei? Não havia, certo? Porque a lei surgiu só através de Moisés, correto? Perfeito. Só que está falando que quando Abraão creu que Deus o tiraria de Ur, dos caldeus, o levaria para a terra de Canaã, iria preparar uma terra para ele e para os seus descendentes, iria multiplicar ele, ia multiplicar a semente dele abundantemente, mesmo ele sendo velho, e mesmo a esposa dele sendo velha, mesmo a Sara sendo estéril, falou que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Deus mostrou que a promessa que ele prometeu a Abraão, ela não foi adquirida a Abraão por nenhuma obra que Abraão fez. A única coisa que Abraão fez foi crer que Deus poderia cumprir aquilo que ele prometeu. Vocês perceberam? Que Abraão só teve fé. E depois, quando ele creu, ele passou a ter uma vida relacional com Deus. E claro, ele foi praticando atitudes justas, piedosas e boas. Ele foi procurando se santificar. Deus foi ensinando os caminhos a Abraão. E ele foi se aperfeiçoando em Deus. Mas o passo inicial que fez Abraão herdar a promessa foi a fé de que, saindo de Ur dos caldeus, teria uma terra esperando ele, e que mesmo dentro da esterilidade da esposa e da velhice de ambos, Deus era poderoso o suficiente para gerar um descendente dentro desse quadro biologicamente impossível. E depois Abraão foi lá além, né? Porque ao tentar matar Isaac no altar com a punhalada, ele estava declarando que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac dos mortos e fazer Isaac gerar essa descendência. Ou seja, Abraão, ele creu na promessa de uma terra que ele não enxergava, que é a promessa que Deus nos faz. Deus nos promete a nova Canaã, a nova Jerusalém, uma terra que os nossos olhos não veem, mas nós acreditamos que o Senhor é poderoso para nos levar para lá. Então observem que a natureza da nossa fé é semelhante à fé de Abraão, percebem? Abraão ele estava enxergando uma terra que ele não via, assim como nós estamos crendo numa terra que nós ainda não vemos, que é a Nova Jerusalém. E Abraão, ele creu também que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar alguém dos mortos. Então ele creu na ressurreição. E nós somos chamados para crer também que Cristo morreu, foi ressuscitado dos mortos por Deus, em corpo glorificado, e já está nos esperando nessa nova terra, nessa nova Jerusalém. Então vocês observam a semelhança da fé de Abraão com a nossa? Então Paulo vai falar que Abraão, ele foi justificado por Deus sendo ainda incircunciso. O pacto da circuncisão viria depois. Deus justificou a Abraão antes dele ser circuncidado. Então aqui Paulo falou isso para os judeus, porque os judeus acreditam que só aqueles que são circuncidados serão salvos. Só aqueles que fizerem o pacto de Moisés serão salvos. Mas como que eles explicam isso se Abraão foi justificado antes de ser circuncidado? Vocês entenderam o sentido do capítulo 4 de Romanos? Ou seja, nós somos estes. E de Abraão, todos os descendentes da terra vieram de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão mediante essa fé. Mesmo que não somos ainda geneticamente filhos de Abraão segundo a carne, ainda assim, por termos a mesma fé na qual Deus justificou Abraão,
certamente o Senhor nos justificará por essa fé também. Então esse capítulo 4, em resumo, diz isso. E aí, irmãos, no capítulo 5, então vamos lá para o 5 agora. Oi? Isso, a gente leu o 3. Não, a gente foi até o 7, do 4 ao 7. Então a gente foi do 4 até o 7. E aí o 4 diz isso, mas eu vou fazendo o 5 com vocês, para vocês irem entender o espírito, para vocês compreenderem. Para aqueles que não conseguiram ler até o 7. Aí no 5, ó, vou pedir para vocês me acompanharem. Pedir para vocês me acompanharem aqui, ó, a partir no 1 e no 2 já. Então no 1 e no 2 diz assim, Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos essa paz, essa justificação pela fé, por conta de Buda, Maria, santos, orixás ou Jesus Cristo? Jesus Cristo. Então tá claro aqui, né? Seguindo no versículo 2. Pelo qual, Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui está claro que é em Jesus esse acesso. Continuando no 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aqui, ó, que importante. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui está mostrando a nossa jornada como os cristãos. Todos nós chegaremos num momento de tribulação, e por isso que é importante os testemunhos na igreja, irmãos. Porque todos nós seremos atacados em determinada área, passaremos por determinadas tribulações, e o Senhor nos dará força para superarmos essa tribulação. E aí, isso vai gerar o quê? Vai gerar, nós saberemos que o Senhor, em determinado momento, irá nos responder. Isso vai gerar em nós uma consciência de que Deus, uma hora o Senhor vai chegar com a provisão. Então isso vai nos dar paciência. Essa paciência, a continuidade dessa paciência, então dessas experiências de ter tribulação, o Senhor nos socorrer, ter tribulação, o Senhor nos socorrer, nós iremos adquirir experiências com Deus. E como todas as vezes que nós somos perturbados, o Senhor vem e nos salva, e nos resgata, e nos dá força, cada vez mais nós seremos consolidados por termos essa resposta do Senhor, e seremos fortificados, até que a nossa esperança fique inabalável. Não importa em qual situação Satanás nos colocar, nós já adquirimos paciência, experiência o suficiente para saber que o Senhor está conosco, então nada poderá ser contra nós. Então essa experiência ela será inabalável e irá esperar em santificação a volta de Cristo. É o que está dizendo aqui. Então todo o nosso processo de maturidade nas tribulações e de perseverança até a volta do Senhor. Como é que isso vai se maturando? E aí, no versículo 6 ao 10 diz assim, do capítulo 5 de Romanos ainda. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só. Então Jesus não morreu por justos. Ó, lá no 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olha só. Eu digo para vocês que mesmo por alguém bom é difícil morrer por uma pessoa boa. Ainda assim, podem existir pessoas que possam morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, sabemos por ele salvos da ira. Porque se nós,
sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui, resumindo, qual que é a ideia? Então Cristo, ele não morreu por santos, por bonzinhos, por pessoas boas, piedosas. Ele morreu por pessoas más, que estavam se deleitando e se alegrando dos seus pecados. Cristo morreu por essas pessoas. E quando essas pessoas más entendem isso e se constrangem por tamanho amor e decidem deliberadamente rejeitar o mal, escolher o bem e viver uma vida nova, santificada ao Senhor, quanto mais o Senhor vai amar essa vida. Se o Senhor esteve disposto a morrer por um pecador, imagina o quanto que o Senhor nos ama como seres renovados. Vocês conseguem entender essa ideia? Então ele já nos amou como imundos, como imorais, como perversos. Imagina o quanto ele vai nos amar mais quando nós retiramos essa perversidade e procuramos nos santificar diariamente. Vocês entendem? Aquele que amou o inimigo, o como que ele vai nos amar como amigos ainda mais? Se ele conseguiu nos amar em inimizade, olha só que forte. E aí, vamos agora para o 12 ao 21. Diz assim, ó, Romanos 5, 12 ao 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, porque quem que foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Adão, muito bem. E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado de Adão se estende até os dias de hoje. Até o Theo, por exemplo, meu filho. O pecado de Adão se estendeu até ele, até os dias de hoje. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então aquilo que eu disse. Eu só sei que adultério é pecado se alguma lei me disser isso, né? Senão não vou saber. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque a lei surgiu através de Moisés, né? Então o pecado veio no mundo pela desobediência de Adão, e pela lei de Moisés nós tivemos conhecimento do que é errado e do pecado. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Cristo, muito bem. Seguindo no 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Olha só que importante esse versículo 15. Porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Isso daqui é muito forte. Isso daqui eu vou ter que repetir para vocês. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, olha o 16. Olha só que maravilhoso isso daqui. Então, quantos pecaram para o pecado vir para o mundo? 2, né? Mas quem foi responsabilizado foi Adão, né? Por ter sido o primeiro homem. Mas foram 2, verdade. E essa ofensa gerou depois uma multidão de pecados. Certo? Milhares. De um indivíduo, milhares. Imagina de todos os homens que já nasceram e morreram. Então, um pecou, depois teve uma só ofensa, e depois vieram muitas ofensas, certo? Aí no 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então o Senhor, por um pecado de um homem, ele suportou toda a ofensa de uma humanidade inteira ao longo de milênios, e pela vida de um só homem, ele perdoou
tudo isso lá atrás, continua perdoando no presente e continuar perdoando no futuro, porque muitos ainda irão se converter e serão perdoados. Então vocês percebem o quanto que a misericórdia superou o pecado? Vocês percebem o contraste? Como que Deus foi bondoso ao longo de todo esse tempo? O quanto que Ele suportou de maldade, de ofensa? E quanto que Ele vai suportar ainda? Porque eu te falei, o que Jesus fez? Perdoou todo o passado, continua perdoando o presente e perdoará os pecados futuros ainda. Olha só, a extensão. Então é isso que Paulo está falando. Então o que Adão fez, Cristo superabundou muito mais. O que a lei matou e gerou de pecado, a graça vai superar e muito. É isso que está falando aqui. No versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, o que quer dizer aqui? Quanto mais leis, mais transgressão, mais pecado, certo? Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque esses que viriam a pecar seriam perdoados em todo o tempo e espaço. Isso é muito grande. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então olha só a superioridade de Jesus em relação a Adão e a superioridade da graça em relação à lei, né? O quanto que a graça superabundou em misericórdia e bondade de Deus. E aí, temos aqui o capítulo 6. O 6 eu vou fazer um resumo também rápido, senão vai ficar muito extenso. O que o 6 diz? O 6 diz o seguinte. Eu já comentei com vocês um pouco agora, minutos atrás, mas vem aquela pergunta cínica daquele crente que não quer mudar. Beleza, se eu não sou salvo pela lei, então eu posso viver a vida do modo que eu quero. Então isso eu já expliquei atrás, que se você viver uma vida antiga, uma vida que onde não houve renovação, você está testemunhando que a sua fé é falsa e logo você não acessou a graça. Então capítulo 6, basicamente essa explicação que eu já dei para vocês. Só que tem uma figura muito importante aqui no 6 que explica sobre o batismo. E isso eu acho importante aqui, eu leio com vocês, aqui vocês entendem o que é o batismo de verdade. Ó. Então, para quem não entendeu muito bem o batismo no encontro, aqui vai ficar claro. Ó. Então, capítulo 6 de Romanos. Vamos ler desde o capítulo 1 até chegar no batismo, para vocês verem. Ó. Então, o que diremos, pois? O apóstolo Paulo pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, aquela pergunta cínica. Versículo 2. De modo nenhum, apóstolo Paulo, claro que não. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E agora vai vir a explicação do batismo. Ó. Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quando o pastor pega a nossa cabeça e enfia debaixo da água, nós estamos entrando debaixo da terra, nós estamos entrando num sepultamento. É um ato simbólico de que aquele homem pecador está morrendo, está sepultando com ele a sua carne de pecados, e quando o pastor traz a cabeça de volta, ele traz um homem que está firmado numa aliança de santificação contínua até que o Senhor volte. Então é isso que está dizendo aqui no 3. Ó. Então nós fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo, então quando nossa cabeça sobe agora, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só. Então o batismo, quando nós afundamos, é nós morrermos para o pecado
E quando nós subimos, nós vivemos para Cristo em novidade de vida. Isso é o batismo. Então o batismo que João Batista trouxe e Cristo aperfeiçoou é isso aqui. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, então aquele corpo que foi enterrado, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então aqui, irmãos, aquela pergunta básica de Gênesis. Qual que é o salário do pecado? A morte, certo? Perfeito. Ou seja, se nós já morremos com Cristo, nós já pagamos o preço, certo? Que foi a morte. E esse ser que morreu foi o homem pecador, só que assim como Deus ressuscitou a Cristo em corpo glorificado, ele ressuscitou a nós também. Então, o ato simbólico do batismo diz que esse homem que morreu com Cristo, ele já está isento, ele já pagou a sua sentença, porque ele já morreu. Entendeu? Então o pecado ele já não tem mais força sobre ele. Ou seja, agora você tem a liberdade para rejeitar o mal e escolher o bem, em viver pela lei da vida. Então, o capítulo 6, ele explica completamente essa figura do batismo como símbolo de que nós devemos viver nessa novidade de vida e não mais em pecado, porque se nós vivemos em pecado, irmãos, é como nós estivéssemos fazendo essa confissão. É como se nós não tivéssemos morrido com Cristo no batismo, entendeu? Esse homem ainda não morreu, ele continua praticando o pecado em vida, entendeu? Mas quando nós decidimos não pecar mais, voluntariamente, porque nós continuaremos a pecar involuntariamente, significa... Oi, filhote. Tá bom, fala com a mamãe agora, meu tetão. Então é isso que significa. Paulo está usando essa figura do batismo para vocês viverem longe do pecado, para vocês testemunharem verdadeiramente que vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados num novo corpo. Compreenderam? Então, capítulo 6 basicamente diz, o resumo do 6 é isso. E para encerrarmos o estudo de hoje, eu lerei o 7 aqui, ó. O 7, vamos ler os 6 primeiros versículos. Então, Romanos 7, do 1 ao 6. Diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei. Quem são esses que sabem a lei? Os judeus ou os gentios? Perfeito. Então Paulo está falando para os judeus. Ó. Então, não sabeis vós, irmãos, falo aqueles que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então aqui é uma outra figura de linguagem agora. Agora Cristo pegou um homem e uma mulher, né? O homem simboliza a lei e o pecado, certo? Então Paulo está falando que se essa lei, se esse pecado morrerem, nós estaremos livres para ter um outro marido, que seria quem? Deus, através de Jesus Cristo. E aí nós viveremos segundo o oposto da lei do pecado, que é o quê? A santificação e a graça. Entendem? Então essa é uma outra figura de linguagem
que nos impele, assim como o batismo, a rejeitar a intenção de sermos salvos pela lei e de continuarmos pecando deliberadamente e escolhermos vivermos uma vida de santificação, tendo consciência de que a salvação é pela fé do que Jesus fez na cruz. É isso, em resumo, o capítulo 7. E aí, uma última coisa aqui, ó. Vamos ler o 7 do 15 ao 25, que é a parte mais importante aqui desse capítulo. Então, Romanos 7, do 15 ao 25, diz assim: porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha só como se não é a nossa luta do dia a dia, isso daqui, ó. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Então eu quero fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, ó. Porque eu quero fazer o bem, eu não consigo. Mas já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então nós, que acordamos em Cristo, que fomos ressuscitados em Cristo, queremos fazer o bem. Mas ao mesmo tempo, ó, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, da minha cabeça, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então aqui, irmãos, você vê que é a nossa batalha diária, né? Nós queremos fazer a bem com o nosso cérebro, com o nosso entendimento, com a nossa alma, mas o pecado da nossa carne, os nossos desejos, o tempo todo nos empurram para outra direção. E esse é o dilema até o fim. Sendo que Paulo fala: Senhor, quando é que você vai me recolher? Quando é que você vai matar esse corpo carnal para que eu tenha liberdade de fazer somente o bem pelo meu espírito? Entendeu? É como se nós estivéssemos escravizados nesse corpo que nos impele a pecar pelos desejos o tempo todo, mas a nossa mente renovada em Cristo quer ir para uma outra direção. E essa ambiguidade em nós, irmãos, vai existir até o fim, entendeu? É uma luta diária. Como diz nos Narcóticos Anônimos, só por hoje, né? É uma batalha diária, só por hoje, o tempo todo, até a volta do Senhor. E aqui eu encerro Romanos. Em Levítico, irmão, não teve praticamente nada de interessante. Teve Levíticos 23, que fala das festas do Senhor. E o capítulo 24, que fala da lâmpada e dos pães. Eu já expliquei para vocês que a lâmpada do candelabro simbolizava Cristo, né? A luz que viria ao mundo e iluminaria eternamente os homens. E o próprio pão que cairia do céu também seria o Senhor Jesus. Então Jesus está simbolizado pela lâmpada do tabernáculo e pelos pães do tabernáculo. E em Números, irmãos, vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Vocês viram que em Números só teve contagem, vocês perceberam? Que eles só contaram? Vou fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês são observadores. Vocês repararam qual tribo liderou o Oriente? Foi Judá, Dalva, isso mesmo. Agora eu pergunto para vocês, por que Judá estava ao Oriente? Por que o Judá está voltado para o Oriente? Vamos ver se vocês pegam essa. Tem a ver com o sol? Olha, muito bem, amor. Vocês escutaram a dessa? Ufa! Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês acordam, alguma coisa nasce ao leste.
Exatamente. Ou seja, para a fonte de luz, certo? E olha só que interessante. Se a gente pegar o mapa, o Egito, ele está ao ocidente, à esquerda de Israel, certo? Então, quando eles saíram do Egito, eles foram para onde? Para o ocidente ou para o oriente? Oriente. Eles foram em direção ao oriente. E qual a tribo que estava liderando a saída para o oriente? A tribo de Judá, certo? Que estava voltada para a fonte de luz. E quem que seria o herdeiro? O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi profetizado lá por Jacó, da tribo de Judá. Quem que é o maior representante da tribo de Judá? É a resposta mais fácil possível, não pense muito. Qual que é a pergunta, Leila? Qual que é o principal descendente da tribo de Judá? Jesus, muito bem. Então observe que até num livro onde só há posicionamento e contagem, o Senhor dá testemunho de Cristo. Porque ele posicionou Judá ao oriente, na frente do exército. Então quero que vocês imaginem o seguinte na cabeça de vocês. Imaginem um quadrado indo para a direita, certo? Por que com o quadrado indo para a direita? O quadrado, ele estava na esquerda, saindo do Egito, certo? Imagina que esse quadrado, ele está indo para cá, para o Oriente, certo? Na frente do quadrado está Judá. Então é como se Judá estivesse puxando todo o povo de Israel em direção ao Oriente, testemunhando que Jesus Cristo faria essa guia, esse pastoreio, esse direcionamento. Percebe? Como o tempo todo o Senhor está apontando para Cristo, mesmo ao emparelhar o exército, ao posicionar o exército, o Senhor está falando conosco. Então, o que eu falei para vocês, às vezes o Senhor ele não abre a boca, mas o ato do Senhor já testemunha o que ele está fazendo. Olha só que maravilhoso, né? Essa figura do posicionamento de Judá, né? Como foi proposital ele estar ao Oriente, na direção do Oriente, né? Na fonte da luz do sol, que é do nascer do sol, indo para a luz, na direção da luz, da fonte de luz, que é o sol. No caso, essa fonte seria Cristo, né? Que seria a luz que viria ao mundo e iluminaria todo o homem. É maravilhoso essa poesia de números, né? E aqui depois, no capítulo 2, ele organiza as tribos em volta do tabernáculo, que foi isso que eu mostrei para vocês. E no capítulo 3, ele organiza os levitas, né? Ele organiza os levitas em torno do tabernáculo e os organiza. E eu encerro agora, voltando para o Salmo 110, falou que esse Senhor que se assentou à direita desse Senhor, ele seria sacerdote segundo a ordem de quem? Levítica? Melquisedeque, perfeito, Lu. Isso mesmo. Então, aqui demonstra que a ordem levítica seria uma ordem que teve princípio e teria fim, mas teria um sacerdócio que iria suceder o sacerdócio levítico, que não teve princípio de dias e não teria fim, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, na qual Jesus Cristo é o sacerdote. Então eu encerro essa exposição maravilhosa de números com essa declaração. Vou abrir agora um tempinho para dúvidas, um minutinho, ou para alguém que quiser fazer algum comentário, alguma coisa que o Senhor vos mostrou. Oi? Aham. Todas essas letras, Vânia, são as letras do alfabeto judaico. Então, Aleph, Bet, entendeu? Obrigado, filho. Não, cada uma dessas terminologias são letras do alfabeto judaico, entendeu? Por isso que tem essas separações. Então, são letras hebraicas, tá? Agora vamos voltar lá
Tá. Não sou sua aula, não. É que eu não dormi ontem, tá? Ontem à noite sem dormir. Isso de Romanos que a gente leu, seria o Paulo escrevendo para uma igreja? Isso mesmo, Vânia, porque o livro de Atos termina com Paulo chegando em Roma, só que Paulo ele vai direto para uma prisão domiciliar, certo? Então ele não teve contato físico com a igreja de Roma. Mas essa carta ele escreveu antes mesmo de estar em Roma. Entendeu? Tanto é que no começo da carta, ó, se a gente ir no começo da carta, olha o que Paulo fala, ó. Aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Romanos, olha o que ele fala. Primeiramente, ó, dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus é quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, minha testemunha, como incensamente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, ó, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, ó. Então ele tinha a intenção de ir para Roma. Ou seja, ele escreveu essa carta antes de estar em Roma. Entendeu? Porque senão ele falava, ó, eu estou em Roma, só que eu estou impedido de ir a vocês porque eu estou em prisão domiciliar. Ele já estava orando a Deus pela oportunidade. Mas olha aqui no 11, ó. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco seja consolidado pela fé mútua. Aí no 13, ó, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Ó. Então, muitas vezes, ele propôs ir para Roma. Ó, só que aí diz assim, ó, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Aí ele fala, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, havia outros lugares que o Senhor estava enviando ele, por isso que ele não foi para Roma. Entendeu, Vânia? Então foi uma carta que ele escreveu visitando outras igrejas. Ele tinha essa intenção, mas não aconteceu. E por isso ele escreveu a carta, entendeu? Então seria Deus. Direcionando ele para outros povos. Outros povos e Deus também que está fazendo ele escrevendo tudo isso. Isso, porque lembra, Vânia, que uma vez ele queria ir para Éfeso e o Senhor não deixou e deu aquele sonho do macedônio para ele ir para a Grécia? A mesma coisa, entendeu? Ele tinha a intenção de ir para Éfeso, mas o Senhor falou, não, você vai para a Grécia. Entendeu? É isso mais ou menos. Por isso que a gente vai ver agora Coríntios, essas coisas, vai ser tudo carta. Sim, mas em Coríntios ele teve. Ah, tá, mas aí depois são tudo cartas para a igreja, tudo isso são igrejas. Isso mesmo. Galáxia, tudo isso, quando eu começar a ler, ele está escrevendo para uma igreja. Exatamente, Vânia. A diferença é que em todas as outras cartas ele já foi presencial. Ele conhece aquela igreja. Romanos não, entendeu? Essa é a diferença fundamental. Agora você tinha falado da justificação pela fé em Jesus Cristo, você falou que depois era para te lembrar que você ia falar de uma coisa anterior. Verdade. Então, ó, vocês vão abrir em Jeremias. É, 31. Então, o que era isso, Vânia, que eu queria falar para vocês? Foi falado que na lei e nos profetas, o Senhor tinha falado sobre a graça, sobre a justificação pela fé, certo? Então, olha só o que está escrito em Jeremias 31, a partir do 31. Então, Jeremias 31, versículo 31. Quando chegar, você me fala. Então, vamos lá. Ó. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova
com a casa de Israel e com a casa de Judá, uma aliança nova. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não tem a ver com a lei de Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior, olha só, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Preciso falar mais alguma coisa? É a graça, né? É a graça. Então aqui é a justificação pela fé clara. E ele deixa claro, é uma aliança que não tem nada a ver com a aliança de Moisés. É uma outra aliança. Entenderam? Então aqui é aquilo que Paulo estava falando, que a própria lei e os profetas testificam da graça. Pode falar, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim como você falou que Deus dá pra gente a fé, é um dom de Deus ou você tem ela, você nasce com ela? Não é um dom de Deus. É dom, né? É. O Senhor derrama esse dom. E com certeza absoluta. A partir do momento que o Senhor ele converte o nosso coração, aí a gente passa a ter uma responsabilidade de provar se ela é genuína ou não. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava perseguindo os cristãos, certo? E aí, do nada, Jesus veio e fez o quê? Virou ele do avesso. Entendeu? Se não fosse a aparição de Jesus, Paulo creria? Então, houve uma intervenção de Jesus Cristo de plantar a fé salvífica em Paulo. Só que depois que isso aconteceu, coube ao Paulo manter essa fé acesa pela santificação. Entende? Testemunhando que essa fé foi genuína. Entendeu? Mas o apóstolo Paulo mesmo é o exemplo maior, cara. Que o Senhor realmente planta dentro da gente. Entendeu? Mais alguém, gente? Não tenho vergonha. Gostei muito de vocês não terem vergonha hoje. Então vou orar aqui para encerrar. Muito bem. Mas acho que foi culpa minha. Porque o meu áudio estava fechado. Mas a culpa foi minha. É o meu que estava fechado para vocês. Então eu vou orar aqui para encerrar, irmãos. Pai maravilhoso, te agradeço, Senhor, por essa comunhão, Senhor, pela essa participação de todos. O Senhor também tirou a Dalva do silêncio. Glória ao nome santo do Senhor. Obrigado, Dalva, por ter participado também. Obrigado, Ká, Vânia, Ari e todos que participaram, a Lude também. Que o Senhor tire cada vez mais a vergonha de vocês e possam partilhar as suas dúvidas, porque vão edificar a muitos as dúvidas de vocês, sem dúvida alguma. Peço também, Senhor, que dê uma noite de sono boa para o Ari, Senhor, que ele possa dormir um bom sono, um sono dos justos, regenerativo, que ele possa dormir muito bem essa noite, Senhor, e que o Senhor nos dê discernimento nas leituras que virão ao longo da semana. Encerraremos provavelmente Romanos, que já nos pediremos dele, e continue nos dando essa força, essa comunhão como corpo de Cristo, Senhor, pois estamos aprendendo muito sobre Ti a cada dia, para nos mantermos em santificação, esperando a volta do Senhor. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos. Durma com Deus, Ari. Beijos. Beijo a todos. Nossa, Romanos realmente